Essa é a nossa aula de número 14, estamos na matéria de Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Aula de número 14, eu vou chamar a sua atenção para a página de número 175, Ministério de João e Pedro. A igreja começa em Atos capítulo 2, eu vou usar aqui de uma linguagem metafórica. O pregador escalado para pregar no dia da inauguração da igreja foi o apóstolo Pedro. O processo de restauração que Jesus proporciona para ele naquele café da manhã no mar da Galileia, onde Jesus faz aquela tríplice interrogação ao apóstolo, perguntando-lhe se ele amava Jesus. Aquelas palavras foram certeiras, foram contundentes, foram cortantes no coração do apóstolo, e nós sabemos que ali se processa digamos assim, uma dinâmica de restauração ministerial que Jesus proporciona àquele homem chamado Pedro. Vocês se lembram muito bem que lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus interroga os seus discípulos perguntando aos mesmos o que os homens diziam acerca dele, todos ali deram as suas opiniões, e Pedro exclama profeticamente falando: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz coisas profundas que naquela pedra, daquela declaração, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E Jesus também, na mesma ocasião, no mesmo contexto, digamos assim, Jesus disse para ele: Olha, Pedro, o diabo me pediu para te andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, confirma os seus irmãos. O próprio Pedro, quando Jesus diz, no mesmo contexto, Jesus disse que o Filho do Homem subiria até Jerusalém, seria julgado, seria condenado, seria crucificado, seria morto. E Pedro diz para Jesus: Mestre, essas coisas não vão te acontecer. Estão lembrados do que Jesus falou para ele? Jesus falou o seguinte: para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Para trás de mim, Satanás. Mas o Pedro não. Vai embora, digamos assim, o Satanás que está influenciando Pedro a dizer aquela aberração blasfema, que acho que nem consciência disso ele teve, digamos, da dimensão errônea do que ele falou para Jesus. Então Jesus, a partir dali, digamos assim, acontece o fato da sua prisão, da sua morte e tal, e paulatinamente o Pedro foi sendo restaurado. E na página 175, como eu já havia anunciado para vocês, o capítulo 3 de Atos agora registra de maneira específica uma cura realizada após a ascensão de Jesus. Nesse capítulo, Lucas relata que Pedro e João foram ao templo orar e ao chegarem encontraram um aleijado de nascença. E esse aleijado, Atos 3, todos conhecem a história, muito pregada, ensinada, esse pequeno relato que acontece no capítulo 3. O aleijado pede uma esmola e Pedro diz: Não temos prata, não temos ouro, mas olha só que eu acho linda essa expressão usada pelo Pedro. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o camarada levantou e andou e entrou saltando dentro do templo. Agora eu acho interessante viu a declaração do Pedro? Ouviu, melhor dizendo. Nós não temos prata e ouro, mas o que nós temos, nós damos para você. O que é que eles têm ali naquele contexto? Eles têm, digamos assim, a convicção da autoridade do nome de Jesus, de levantar paralíticos, de curar enfermos, de ressuscitar mortos, de restaurar pessoas. Então Pedro, que lá atrás nega o nome de Jesus, lá atrás diz que não conhecia Jesus de maneira incisiva, no capítulo 2 ele está pregando, no capítulo 3 ele está empunhando toda a autoridade que Jesus, pós-ressurreição, deu para os discípulos, né? Toda a autoridade, Jesus falou, foi me dada no céu e na terra. Ide, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, esse poder que já estava sobre eles,
Lembram quando Jesus escolhe eles? Jesus dá autoridade sobre os espíritos malignos, sobre as enfermidades. Eles voltam felizes, dizendo que pelo nome de Jesus toda a casta de demônios se submetia a ele. Jesus falou que é para ficar feliz com o nome escrito no livro arrolados nos céus. Não falou o livro da vida, falou nomes arrolados nos céus. Mas aqui Pedro, eu creio que a convicção de Pedro aqui está mais dinamizada, está maior, está, digamos assim, mais certeira, mais incisiva de empunhar o nome de Jesus para processar esses milagres extraordinários. E no capítulo 3 é nos relatado isso. E página 176, nós temos o pecado fatal de Ananias e Safira, gente. Olha só que interessante. A igreja chegando, né? Vamos imaginar dessa forma. Descida do Espírito Santo, capítulo 2. Um milagre extraordinário no capítulo 3. E logo em seguida, meus queridos, no capítulo 5, nós temos 2 óbitos acontecendo no âmbito de igreja. Olha só. Lucas nos descreve a atitude de engano de um casal que fazia parte da igreja, Ananias e Safira, que venderam a propriedade e retiveram parte do dinheiro e tentaram enganar os apóstolos, apresentando-lhes uma quantia menor. Quando colocaram a quantia diante dos apóstolos, Pedro perguntou. Olha só, a questão não era o dinheiro ali. A questão, me deram uma parte menor, me deram pouca oferta. A questão não é isso. A questão é outra coisa, tá? Olha o que Pedro diz, capítulo 5 de Atos, verso 3 e versículo 4. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, ou seja, não precisava vender, era de vocês. E vendida não estava em teu poder, não era todo seu? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. A dinâmica do texto é muito clara aqui, gente. A propriedade é de vocês. Em nenhum momento os discípulos, os apóstolos ou mesmo Pedro disse para alguém, olha, pega tudo que vocês têm, venda e traga aqui aos nossos pés. O texto não diz isso em lugar nenhum. Outro detalhe, se eles vendessem, e não precisa nem dizer para a igreja, nem para os apóstolos, para ninguém, olha, vendemos por tantos, o dinheiro é nosso, a propriedade era deles, ficou para eles. E pronto, não precisava, morria o assunto ali. Mas não, o texto nos indica o seguinte, o que eles fizeram? Olha, vendemos a propriedade por tanto. E essa parte aqui é o que sobrou para vocês. Eles estavam mentindo nesse ponto, tá? Então é como se eles estivessem dizendo o seguinte, vamos dar qualquer coisa para eles e vamos mentir para eles que a propriedade só foi por tanto. Essa foi a questão. Não é questão do valor, não é questão do dinheiro, não é questão de nada. Botou um voto no coração, é o caso. Vamos entregar parte na igreja. Não, vamos fazer o seguinte, era para ser 2, vamos entregar 1. Era para ser 10, vamos entregar 2. Foi mais ou menos essa dinâmica que acontece com o casal. E nós sabemos o que houve. O casal morreu, gente. O casal veio a óbito, se fosse o caso hoje, dentro da igreja. O óbito aconteceu na tesouraria da igreja. Vamos pensar dessa forma. Só uma metáfora aqui. Então, essa questão de dinheiro na igreja, essa questão de oferta na igreja, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é verdade, o que é mentira, essa questão que pesou aqui. E alguém pode até dizer, mas na lei Deus fazia isso, o pessoal caía duro, caiu a morto, porque isso, porque aquilo. Pessoal, aqui não é lei. Aqui não é período de lei coisa nenhuma. Que a graça já começou, a igreja já estava caminhando, Atos 2 já passou, a igreja já nasceu, já está gerada, já está visível, já teve pregação, já teve conversões, o número de membros aqui já tinha subido para mais de 3.000. Então aqui a dinâmica foi outra. Deus mata pessoas que mentem na igreja pelo fato de pegarem um valor, dizer que esse é da igreja, mas na realidade estão mentindo. Eu não vou dizer que a dinâmica ela permanece hoje, mas o que eu posso afirmar para vocês, sim, esse fato aconteceu no período já da era da igreja, tá? Acho que não tenho mais nada a dizer, né?
Prisão dos apóstolos, nós vemos logo em seguida esse fato acontecendo, Atos capítulo 5, do verso 19 em diante, tá certo? Nós temos uma ideia para aquele momento que era fundamental, a ordenação diaconal, no capítulo 6, o primeiro mártir da igreja primitiva, capítulo 6 também, é o diácono Estevão, um dos grandes apologistas do Novo Testamento. É brilhante o discurso dele, usando Jesus como chave hermenêutica diante das autoridades religiosas. Os caras rangiam os dentes, os caras estavam babando e pingando de ódio acerca das palavras e da convicção que Estevão falava do Cristo, falava de Jesus. Já começa a aparecer aqui, da página 179, o primeiro, digamos, mártir da igreja, como já citamos, e já tem as primeiras insinuações da visibilidade daquele que seria o maior defensor do evangelho e o maior responsável pela expansão do evangelho, porque no apedrejamento, na morte de Estevão, o Paulo está presente, o Paulo presencia, o Paulo está ali. E logo, logo, muito em breve, esse Paulo, esse Saulo, o nome dele nunca foi mudado. Paulo é o seu nome romano, permaneceu. Saulo é o seu nome hebreu, permaneceu a mesma coisa, não mudou. Deus não muda esses nomes, tá? Permanecem os mesmos. E por fim, página 180, levantando outra questão para a nossa reflexão, a igreja primitiva impactou a sociedade de sua época através de muitas de suas ações, principalmente o testemunho dela, né? A vida que a igreja tinha, a dinâmica delas. Nos dias de hoje, como você classificaria a importância de se dar bom testemunho para os de fora? Será que é importante? Parece até ironia, né, gente? É evidente que é importante. E a Bíblia deixa claro que essa igreja, só estou aqui, ó, do capítulo 2 até o 7, chegamos aqui. Ela impactou, ela fez história, ela já tem mártir, já tem gente morrendo em nome de Cristo por defender o evangelho. Tem mortes de cristãos controversos dentro da igreja já, o casal Ananias e Safira, então a igreja está impactando. E a Bíblia diz lá no capítulo 2, né, verso 40, 41, 42, que a igreja ia crescendo, que o próprio Deus acrescentava. Porque as pessoas viam a comunhão que os primitivos cristãos tinham no partir do pão, na comunhão, nas orações. A Bíblia deixa claro que eles tinham tudo em comum. É extraordinária essa colocação, essa percepção do que era a igreja nos seus primórdios. Página 181, capítulo 3, a perseguição e o crescimento. Saulo, após o martírio de Estevão, liderou uma cruel perseguição contra os recém-convertidos da igreja primitiva que se encontravam em Jerusalém. Essa figura aqui começa a aparecer já. O furor desse perseguidor era tão grande que ele arrancava homens e mulheres de suas casas e os jogava nos calabouços, né? E devido a esse ataque fulminante, houve uma grande dispersão entre os cristãos, com exceção dos apóstolos que ficaram lá em Jerusalém. E o pessoal daqui foi para as regiões da Judéia e de Samaria, né? O enterro de Estevão. Um grupo de homens piedosos foi buscar o corpo de Estevão para sepultá-lo. Atos, capítulo 8, verso 2, tá? E apesar do risco de ser punido pelo governo romano, o qual proibia lamentos fúnebres para pessoas executadas por apedrejamento, choraram e se entristeceram por causa da morte do Estevão, né? O fato de Lucas ter inserido essa informação entre os versículos 1 e 3 do seu texto serve para enfatizar o perigo que esses homens corriam. Eles, digamos assim, sepultaram Estevão e era proibido. Para vocês entenderem a dinâmica da perseguição, gente. O evangelista, um dos 7 diáconos, Filipe, separado pelos apóstolos e pela igreja em Jerusalém, foi à cidade de Samaria, né? Atos 8, 4 a 8, e passou a proclamar a mensagem de Cristo naquela cidade por intermédio do Espírito Santo. O diácono ensinou o povo, operou milagres, expulsou o espírito imundo e curou enfermos. Então a obra do diácono era obra de evangelista, como Deus usou esses diáconos da época. O Estevão, né? E o Filipe agora fazendo cruzadas assim evangelísticas em Samaria,
que era de parar o comércio, de parar o trânsito, a forma com que Deus o usava. Então a igreja primitiva, como eu falei até brincando, mas é sério, chegou chegando.